10 e 15. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é na noite muito alegre que me tira dessa dor e me leva até o céu. Jogue fogo e demônios, meu código passou. Jogue vida no Senhor, mas o pode abrir. Toda glória te será, e eu ao seu limite. Eu me sinto tão seguro no teu colo, pode seguro. Não há Muito obrigado por você ver a Escola Sabatina. Está encerrando a Escola Sabatina.
mas a melhor e a maior escola do mundo. Amém? Você está matriculado na melhor escola do mundo. Amém por isso? E nós agradecemos a Deus por ter trazido eu e você aqui na casa de Deus. Que no próximo sábado você vai se preparar, já desde agora tarde, para a próxima escola sabatina com estudação. Aí você está se preparando para participar da próxima escola sabatina, com certeza será um beijo. Bom, muito obrigado. Convido você agora a cantar o hino 309, tá bom? Em duas mãos, 309. Vamos ficar de pé para cantar o hino 309 em duas mãos. Filho na rocha, né? Que hoje vira aqui na escola, estava treinando todo jovem da igreja. Vamos desejar louvar pelo Deus de vocês. Orar, meu Deus, eterno Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos colocarmos em tuas mãos. Obrigado pelas oportunidades que nós temos de salvação. Obrigado pelas oportunidades. Esta agora é uma oportunidade de salvação. Daqui a 30 segundos é uma outra oportunidade de salvação. Daqui a 24 horas, um ano inteiro, é uma oportunidade de salvação. Mas, Senhor, nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito incomode o nosso coração, para que essa oportunidade de salvação chegue pelas Suas misericórdias a nós a cada segundo. E nos ajuda a não desperdiçar as oportunidades que o Senhor nos dá para nos salvar. Amém. Tem misericórdia de cada um de nós. Somos pecadores miseráveis, pobres, cegos de Deus, carecendo da Tua graça. A Sua misericórdia não tem fim. Nós queremos pedir uma bênção sobre especial agora, sobre a segunda hora, a segunda parte desse sábado, que o Senhor tem preparado. O Senhor vai falar e que o Senhor venha falar seja realmente o que nós estamos precisando ouvir. Abençoa a vida de cada um aqui presente. É o que nós pedimos e agradecemos. E obrigado por mais uma salvação aqui. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado. Nesse momento vamos para a segunda hora, né? Segundo papo da nossa família hoje. E nesse momento chegou a hora para nós louvarmos a Deus. Nós iremos adorar a Deus através dos louvores. Que
Para iniciar, nós vamos louvar o nosso Deus com o hino 144, Foi na Cruz. Nesse momento vamos louvar nosso Deus com o hino 147, Jesus me transformou.
nosso Deus, Crônicas número 154, algo mais realista. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, para o pecado e maravilha de seu amor, muito mais alto se eleve, o teu sangue nos torna Senhor. Alma se eleve, alma se eleve, se esse sangue mais alto que deve ser. Amém. Muito bem, irmãos, bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Que a graça do nosso grande Deus permanece com cada um de nós. Que o Espírito Santo dele nos guia até a eternidade. Amém? Amém? Vamos aguardar os momentos que se seguem. Olá, seja bem-vindo à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós somos o Departamento de Comunicação e estamos na casa de Deus. Venha reverência. É hora de verificar os mandamentos de Deus. Com essas tabelas, cuidado para não dormir. Deixa de pés, mas para o momento. Ei, crianças, esse recadinho vem para você. A gente vai ser responsável. Ah, não esqueça, Jesus te ama. Bom, para nós. Muito bem, chegou o momento dos nossos avisos. E
E a gente, com o coração cheio de gratidão a Deus, agradece a vida de cada um de vocês aqui. Glória a Deus. O Francisco aí com a sua família, nos visitando. Sejam bem-vindos sempre, irmão. Deus os abençoe. Irmão Joel, prazer imenso ter você aqui conosco. Sempre muito bom compartilharmos a palavra de Deus. Sempre estarmos juntos. E quando é para compartilhar a palavra de Deus, vem para amém? Irmãos, para você eu preciso estar comunicado dia 21 e amanhã 8. 6 horas, né? 6 horas. Vai ser a limpeza, em nome de Jesus, que foi marcado naquele dia, né? No outro domingo e não deu certo. Então vai ser amanhã 8. Asfiante, portas, janelas, em nome de Jesus, tá bom? Então, quem puder estar presente às 6 horas, vamos estar aqui, tá bom? Então, a união faz a força. Quanto mais gente, mais rápido a gente termina, né? Rapidão a gente termina. Então, todos estão convidados. Só lembrando os irmãos, dia 27 é a nossa confraternização. A gente vai estar dando início em nome de Jesus às 7h30, em ponto. Muito louvor e gratidão a Deus por mais um ano que estamos aí chegando ao fim. E vai ser toda a programação a Deus, em nome de Jesus. Então, se organiza para estar aqui, convida outras pessoas para juntos adorarmos o nosso grande Deus em mais uma confraternização. Tá bom? Irmãos, hoje à tarde tem uma programação. A gente vai continuar aqui na igreja para o nosso almoço e junto à panela. Logo em seguida, para uma reunião administrativa em nome de Jesus. Então, todos estão convidados para fazer parte dessa reunião. Os irmãos batizados fazem parte dessa reunião, tá bom? Então, que Deus conceda-nos o Espírito Santo e vamos para os momentos que se seguem em nome de Jesus. Irmãos, eu quero já agradecer a cada um que cumpriu aí fielmente a segunda parcela da lição, da cesta espiritual. E seus irmãos que ainda não chegou. Chegou sua Bíblia do tratador, aventureiro para quem fez. Um livro dos livros que eu fiz também chegou. Porém, chegou uma inscrição que eu não vou pedir. Lição de professor, até passei para muitos anjos que chegou aqui como professor. Só que o feito também chegou às 4. Mas a lição de aluno ainda não chegou. Então, creio que vai dar certo, em nome de Jesus. A segunda parcela, a terceira e última, é dia 10 de janeiro, e a gente encerra a parcela da cesta espiritual desse ano. Pai e mente, história de fé e fidelidade, história de honra, traduzindo esse período. Como arquiteto, também me dedico a dar aulas de Deus para a comunidade aqui. Também participamos de eventos sociais organizados pela Igreja Adventista daqui, onde vamos para a rua para entregar alimentos e tentar criar um ambiente harmonioso e cheio de amor. Nos países da Ásia Central, não podemos falar diretamente sobre a nossa religião, pois aqui a religião predominante é o islamismo. Mesmo assim, temos a liberdade para adorar o nosso Deus dentro da igreja e estar juntos em comunidade. Fora da igreja não podemos pregar, mas através do nosso testemunho e princípios, podemos mostrar às outras pessoas a nossa forma de viver e também compartilhar um pouco sobre Deus que acreditamos. No início, quando eu cheguei, eu senti o choque cultural, principalmente porque aqui a língua falada é a língua russa, é uma língua muito difícil, mas foi evidente que as pessoas aqui também eram muito famosas. A maioria das pessoas são idosos ou adultos, nós não temos muitos jovens como nas igrejas do Brasil. Portanto, eu, alguns alunos e amigos, estamos sempre tentando criar um ambiente confortável para podermos compartilhar e adorar juntos ao nosso Deus. Como em todo lugar, aqui existe muita necessidade. Sempre encontro pessoas que precisam conversar, ou precisam de uma palavra de encorajamento, e também pessoas que precisam de oração. Eu já gosto muito desse lugar, da comida, das pessoas, da cultura, mesmo sendo tudo muito diferente.
Agora temos o projeto de construir um lugar para que possamos abrigar nossas aulas e nossos alunos de uma forma melhor. Eu e todos os voluntários aqui somos imensamente gratos pelas suas orações, doações e, acima de tudo, dízimos e ofertas. É graças a isso que podemos seguir em frente, adiante, levando a mensagem de Deus. Agora chegou a hora de cantarmos juntos através dos dízimos e ofertas. Maravilhoso Deus, somos Pai. Graças nós te damos, ó Deus, por tua misericórdia que se renova cada manhã por cada um de nós. Graças nós te damos, grande Deus, porque através das bênçãos concedidas, é que cada dizimista e ofertante tem a alegria e a honra, Senhor Deus, de devolver aqui os sacrifícios e honra. Que cada um, ó Deus, possa derramar aqui, ó Deus, coração cheio de gratidão e reconhecimento quanto pequenos somos. Dá-nos a tua paz, permanece conosco e continua nos momentos a seguir, em nome do nome de Jesus. Amém.
Eu acredito pelo teu amor em fazer uma o universo sem o meu lugar pode tanto e ao ver os corais sobre o mar e ao ver o sol esvaziou do amor teu amor em fazer chover e ver o sol nascer e as aves a feliz e ao ver os corais sobre o mar e ao ver a criança já sorri a darei o meu amor, pois este céu azul pra mim. E quando vejo uma força minha, acredito em ti. Acredito em ti. Acredito em ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Samaritana. E essa mulher, ela era excluída ela come como um mundo, né? A pessoa e ela existia
ela pegava isso é um segundo. E a né? Jesus tem uma coisa em orar. Criança, ele pediu para ele buscar alimento, porque eles estavam com fome. Aqui, ó, deixa eu chamar ali. Aqui, ó. Eles estavam com fome. E Jesus sentou próximo do poço. Imagina aí, criança, um poço bem grande. E lá Jesus estava com sede. Cansado e com sede. E chegou uma mulher meio-dia lá, com aquele balde de água, com aquele balde seco, para pegar no poço. E lá, Jesus disse para a mulher samaritana, disse assim: mulher, joga teu balde no poço e me dá um pouco da tua água. A mulher ficou sabe por quê? Porque Jesus era judeu. Jesus era o quê? Jesus era judeu. Isso. Jesus era judeu e a mulher e os judeus eles eram meio que eles brigavam, não se gostavam com os outros. Mas Jesus não tinha isso, porque Jesus ele não excluía ninguém, né? Nem fez naquela mulher. E a mulher vai ficar assim: como pode? Como pode o judeu pedir água para uma samaritana? Ela achou estranho, porque todo mundo excluía ela, mas Jesus não excluiu. Então Jesus disse que ele era uma fonte de água viva. Quem bebesse da fonte de Jesus nunca mais teria sede. Então, essa mulher ficou sem entender. Depois, ele disse que ele era o Cristo e apresentou para aquela mulher toda a sua história. E ela começou a crer. E ficou feliz, ela ficou muito feliz em conhecer o Cristo. E quando ela recebeu aquela mensagem de Jesus, ela saiu por toda Samaria, gritando, alegre, feliz, contente, espalhando as boas novas de salvação que Jesus tinha apresentado para ela. Então, crianças, por que nós podemos aprender dessa história? Que nós não podemos excluir ninguém. Podemos excluir alguém? Seja ela preta, seja ela branca, seja ela amarela, seja ela rica, pobre. Não pode excluir ninguém. Nós temos que levar a mensagem boa nova para todos. Temos que levar a fonte da água, que é Jesus, para toda a mensagem, que levem aos seus amiguinhos a fonte de água vida que é dada na vida que é Jesus. Vamos orar? Quem quer orar? Vamos orar, vem.
E nesse momento nós iremos cantar um hino, um novo nome na glória, tá certo? Vamos cantar para a honra e glória de Deus, o hino 159, um novo nome lá na glória. Vamos ficar em pé para cantar 159.
está batendo no coração. Pai eterno, Pai bondade, nosso Pai celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de o Senhor estar com os teus filhos nesse momento, de estar aqui de joelhos, pregando a tua face. Nós estamos aqui no lugar santo. Santo porque é o Senhor que santifica esse local. E daqui a pouquinho, daqui a mais alguns minutos, nós iremos vir ouvir, Senhor, de ti, que vai, Senhor, agora subir nos santos céus, no lugar santíssimo, é o Senhor falar com o teu povo. Senhor, teu servo veio aqui esta manhã, sábado, na tua presença, para ser ungido por ti, e que nós te pedimos pela sua misericórdia, pela tua santa graça, é que o Senhor venha falar na boca dele, para que o Senhor saiba o que nós precisamos ouvir. Que o Senhor fale o que nós precisamos ouvir, e que o Senhor nos ajude a colocar em prática na nossa vida cristã, espiritual, para que daqui a alguns dias nós sejamos firmes, constantes, para entrar na Nova Jerusalém, morar com o Senhor para todos sempre. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela sua presença aqui. Que agora cale o homem e que o Senhor faça. E que nós venhamos fazer reverência na tua santa presença. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, feliz sábado. Feliz sábado. Muito bom estar com vocês nesse sábado. Desafio para chegar até aqui. Já por dentro eu não gostaria de vir tentando que eu chegasse até aqui, mas muita dificuldade, não vi o pouco, não houve imprevisto. E ontem falei com o Luiz, agradeço pela companhia do Luiz. Eu posso pedir uma carona porque ele não vinha para cá, ele veio despegar comigo, então eu não veio uma carona, ele veio trazer, na verdade. A gente fez o previsto e na alguma dificuldade chegamos, obrigado seja Deus. Irmãos, antes que abrimos a palavra de Deus, eu queria um pouquinho montar a minha trajetória como cristão, até para que possa, quem sabe, servir de alerta para outros. Eu tenho já quase 25 anos nessa caminhada. Muitas vezes encontrei a irmã na televisão, no treinamento de evangelista voluntário, sempre encontrávamos um nome para cá, do Belém Maria. E nessa caminhada, logo no início, há 2 anos, eu vivi quase inteira nessa caminhada. Foi por muito pouco que eu consegui ter uma inteira dessa caminhada ali, logo no início, meio 2 anos. Mas louvado seja Deus que eu fui amadurecendo. 2005 até 2015, eu cheguei, irmãos, a fazer muita essa evangelização, evangelismo, construção de igreja, e o nome do irmão Joel ficou um pouco conhecido. O nome se passava nas igrejas, todo mundo conhecia o irmão Joel. Mas o tempo foi passando e eu me ausentei um pouco da cidade. Eu estou com um trabalho missionário no município de Petrolina. Eu não sei nem quantos quilômetros dá daqui lá. Eu sei que dá de Rajada para lá dá 25 quilômetros, dá 32 quilômetros na realidade. E aí depois vocês somam com o de Rajada para cá, vocês vão saber mais ou menos onde é que eu estou. E nesse período aí já quase 7 anos, eu estou lá no meio do mato, ali levando a mensagem do Evangelho.
Então, o irmão Joel perdeu um pouco essa popularidade. O pessoal quase não conhece mais o irmão Joel, por onde se conhecia antes. Mas da Capela, o projeto M4, M5, projeto Bebedouro, Pedrinhas, Serrote do Urubu, todos esses locais alguém já viveu, seja em construção de igreja, seja levando uma mensagem da palavra do Senhor. E eu agradeço a Deus, irmãos, por estar aqui nessa manhã de sábado. Eu já vim uma outra vez, eu me recordo bem, se aqui na igreja, eu sei que eu tive um culto na casa, acho que da irmã, por aqui em cima, uma virada de ano. Eu acho que era uma casa de sofrimento. Foi Não, final de ano veio caminhando. eu vim por aqui, não sei que foi bem perto, mas louvado seja Deus, é bom ver os irmãos, é bom ver a irmã Rosemary, o irmão Zé Gil, é muito bom ver vocês. E sabemos que nós caminhamos para o bem comum. Devemos nós nos encontrarmos ou não, irmão Lucas, que tem que estar, irmão Lucas, cresça e eu não você está no áudio aí. O bom é que nós estamos no mesmo propósito, na mesma caminhada. E é justamente isso, irmãos, que eu queria falar para vocês nessa manhã de sábado. E eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo 50 de Gênesis, o último capítulo do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E nós iremos fazer uma pequena meditação aí no capítulo 50 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 50. Vamos orar, nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos por fazer parte do teu povo, Deus, e por Deus, Senhor, como nosso Deus. Pai, louvado seja o teu nome, Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor habita no lugar mais alto do céu. Mas pela tua misericórdia, pela tua graça, a tua palavra diz que o Senhor habita entre nós através do teu Espírito. Louvado seja o teu nome, Deus. Essa manhã, Pai, nós abrimos a tua palavra. E nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra aberta, Pai, ela tem o poder de mudar a nossa vida. Por isso que a tua palavra cumpre o teu propósito nessa manhã. Nós pedimos o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 50, o verso 24. Gênesis, capítulo 50, o verso 24. Diz a palavra do Senhor assim: disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, nessa com a Bíblia aberta, esse é o nosso verso de meditação hoje. Nós vivemos, irmãos, pelo que a palavra de Deus diz, nós vivemos os últimos dias da história desse mundo. Não dá para esconder isso, ao menos que eu não creia na palavra. Mas, se eu acreditar no que diz a palavra de Deus, nos sinais, nós podemos ver de forma clara, irmãos, o quanto o tempo se abrevia, o quanto o tempo passa rápido, e tudo aponta para a volta de Jesus de forma divina. O que nós precisamos aprender, irmãos, é que a igreja precisa permanecer na fé. Por que eu disse a vocês que tem já praticamente 25 anos de caminhada? Porque, irmãos, muitas pessoas no meio do caminho se desviaram. É possível vocês conhecerem alguém dessa igreja que
começou a caminhada juntamente com vocês e não estão mais aqui. Mas eu falo isso, irmãos, que eu tenho 25 anos de caminhada, não é para exaltação, é para dizer a vocês que também encontramos irmãos que têm muitos anos de caminhada e que não achou motivo para se desviar dessa caminhada, como o irmão Zé Gil. Eu conheço a Zé Gil até de hoje. Eu entrei na igreja ouvindo o irmão que me levou na igreja, o nosso saudoso irmão João, irmão do irmão Luiz. Ele já tocava canções mais do irmão Zé Gil, então isso quer dizer que o irmão tem mais anos nessa caminhada do que eu. E ele não encontrou motivo para desanimar da caminhada. Então nós podemos, nessa história que eu vou apresentar para vocês da Bíblia, a igreja precisa, irmãos, permanecer na fé. E segundo, a igreja precisa estar pronta quando Jesus voltar. Precisa estar pronta. Nos nossos dias, irmãos, com essa questão de redes sociais, nós vivemos abarrotados de informações, de notícias. Onde você anda, irmão, você abre o seu celular, seja qual tipo for, o melhor, o mais fraco. Você é bombardeado por informações. Mas muitas delas não são informações que lhe ajudem, e muitas delas são até informações falsas em relação a determinadas pessoas, determinadas religiões, e assim sucessivamente. Mas o conteúdo do verso que nós lemos aqui, irmãos, eu queria que vocês guardassem na memória de vocês, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é digna de você dar total confiança. Isso escreveu o apóstolo. Diz que a palavra de Deus é digna de toda a confiança, e nós podemos ver no verso que nós lemos. A Bíblia diz que José já era bem avançado em dias. Se você ler o verso 26, você encontra dizendo que José tinha 110 anos. E José agora reúne os seus irmãos, aquele povo que estava no Egito, e diz para eles assim: olha, irmãos, eu vou morrer neste lugar. Eu sei que eu não tenho como adiantar ainda os meus dias. Eu sei que eu não vou ver o cumprimento do que Deus prometeu aos nossos antepassados. Eu vou ver aqui, mas o Senhor vem visitar vocês. Não esqueça dessas palavras. O Senhor, Ele vem visitar vocês. Mas esse verso que nós lemos, é preciso a gente pegar Gênesis no capítulo aí, a partir do capítulo 12, Gênesis, você lê, você encontra a primeira menção dessa promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Você encontra Deus fazendo um chamado a Abraão, e nesse chamado de Deus a Abraão tinha a promessa de prosperidade de Abraão, mas tinha também a promessa de que ele seria peregrinos na terra estranha, que seria do Egito, mas Deus ia fazer com que aquele povo saísse com mãos poderosas do Egito. E o tempo passou, irmãos, e Abraão aceitou o chamado de Deus, diz a Bíblia, e no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 15, no capítulo 17, Deus várias vezes aparecia a Abraão, ainda a Abraão, e a Bíblia diz que Deus reforçava, dizendo a Abraão: eu sou contigo, e a tua recompensa vai ser grande. E várias vezes Deus aparecia a Abraão e comunicava a eles uma palavra. Mas o tempo passou, irmãos, e um dia Abraão disse para Deus: Deus, do que me vale uma recompensa se a promessa de eu ser pai de uma numerosa nação não se cumprir? Abraão já avançava dias, aí Deus cumpre a promessa na vida de Abraão. Abraão, a Bíblia diz que morreu de ditosa velhice, mas Abraão não viu metade das promessas feitas a ele se cumprir. Por exemplo, irmãos, quando Abraão morreu, Abraão tinha 2 filhos, um com Sara, e Sara era o filho da promessa, e mais uns 4 filhos com concubina.
Mas Deus havia de ele ser pai de uma numerosa nação. E Abraão morreu sem ver essa numerosa nação. Mas o que me chama a atenção, irmãos, aqui, quando José reúne os seus irmãos, já não era mais pouca gente. Já era um número muito grande. E José se lembrava, irmãos, de forma clara do que Abraão havia ensinado a Isaac, do que Isaac ensinou a Jacó e do que Jacó havia ensinado a ele. De que tudo se cumpriria e no tempo certo Deus se levantaria e iria libertar o povo da escravidão do Egito para dar uma terra boa e ampla que manava leite e mel, a terra de Canaã. E a Bíblia diz que antes de José morrer, ele chama os seus irmãos e fala: eu vou morrer. Infelizmente, eu não vou ver o cumprimento. Mas o Senhor, Ele vai cumprir a promessa. O Senhor vem visitar vocês. Foi a palavra de José aos seus irmãos. O Senhor vem visitar vocês. Eu queria, irmãos, tirar algumas lições para a nossa vida dessa história. José, eu acredito que toda a igreja, irmãos, conhece a história de José. Um homem admirado por todos que se denominam cristãos pela sua vida de prosperidade, pela sua vida de fidelidade a Deus. Mas a primeira lição que nós aprendemos nesse verso é que o fator tempo, irmãos, ele determina verdadeiramente quem nós somos. A Bíblia diz aí no início que José chamou seus irmãos e disse: olha, eu vou morrer aqui. O fator tempo. O tempo vai se cumprir. Deus vai cumprir a sua promessa, mas é no tempo certo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Nada é fora de tempo. Com Deus é tudo no tempo certo. Muitas pessoas se desanimam, se desviam da caminhada, achando que Deus está demorando, como disse o apóstolo Pedro. Mas Deus não está atrasado, irmãos, na sua promessa. Em Deus não existe atraso. Tudo é no tempo certo. E José entendia isso. Irmãos, o Senhor vem visitar vocês. Só que não é no meu tempo. Não é no meu tempo. É no tempo de Deus. Essa é a primeira parte fundamental desse relato. Deus determinou o tempo. Disse o apóstolo Lucas, escrevendo no livro de Atos, capítulo 5, verso 32, o apóstolo Lucas escreveu dizendo que Deus já tem um tempo determinado para julgar esse mundo. Porque não existe um fator tempo, só que já quer correr no tempo. Às vezes ele é nosso inimigo. Às vezes nós não sabemos administrar o tempo, não sabemos usar o tempo. Nessa caminhada, irmãos, quantos deles abandonaram a fé e morreram longe do Senhor? Muitas pessoas, irmãos, abandonaram a fé e nesse intervalo perderam a vida, irmãos. É por isso que o tempo, irmãos, ele determina quem nós somos. E se você vê a história de José, irmãos, na vida de José nunca foi só abundância. Quem é que não conhece a história de José? Olha aí para vocês, irmãos, às vezes, quando eu leio a história de José, eu penso assim: se existe alguém azarado, quando olhamos para a história de José, não tem. José é odiado pelos irmãos, jogado dentro do poço. Quando sai do poço, vendido como escravo. Quando pensa que está bem, lá no Egito, uma cilada, vai para a cadeia. Era assim como a vida de José. Mas a Bíblia diz que José nunca se desviou dos caminhos do Senhor, mesmo em meio às dificuldades da vida. Mas por que, irmão? Porque José ouviu dos seus pais que Deus um dia havia de o visitar, irmãos. E isso, irmãos, parece que ficou gravado na mente, no coração. E José na cadeia, o Senhor vem visitar você. E José na prisão, o Senhor vem visitar. É isso que permeava, que animava a vida de José. O segundo ponto desse verso é que a vida e a morte é uma realidade para nós. Com exceção dos que
Jesus falou que não vai passar pela morte até que veja o Filho do Homem. Mas, irmãos, a morte, ele não é o fim de todas as coisas. Eu costumo dizer, irmãos, que às vezes a morte ainda é o amor de Deus demonstrado para o ser humano. Muitas vezes, se eu permanecesse, sei lá, se alguém permanecesse ainda vivo, poderia se resvalar aos passos, se desviar. E Deus permite, às vezes, para selar, para que ele não perca a salvação. Então, José diz: olha, eu vou morrer aqui, mas eu estou animando vocês, que não é a minha morte que vai fazer com que eu ou você desacredite da promessa de Deus. Eu vou morrer, mas o Senhor vai visitar vocês. Outra coisa interessante, irmãos, é que a certeza que Deus vai cumprir a sua promessa, irmãos, isso tem que fazer com que a igreja ela ande, a certeza, irmãos, de que Deus vai cumprir a sua promessa. O apóstolo Pedro disse assim: amados, essa é a segunda carta que eu escrevo a vocês. E nas duas, eu tento esclarecer a vocês o que o Senhor, por meio dos seus apóstolos, falaram. E aí ele fala para nós de Jesus. E eu digo a vocês, irmãos, que nós vivemos em dias em que a carta de Pedro, essa afirmação da palavra, ela tem muito mais relevância para nós, muito mais importância do que nos dias que Pedro escreveu a sua carta. Porque o tempo se passou, Pedro descansa no Senhor e a promessa ainda não se cumpriu. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus ele vai cumprir a sua promessa. E como disse o apóstolo Pedro, ele não retarda. O Senhor não está atrasado, irmãos, como algumas pessoas julgam, como algumas pessoas, devido esperou 10 anos, sei lá, e Jesus não voltou, ele já desanimou, já desistiu, pensando que Jesus não vai voltar. José disse a seus irmãos: o Senhor vem visitar vocês e vai cumprir o que ele prometeu. O Senhor vai cumprir o que prometeu. E quando eu vejo, irmãos, na palavra de Deus, quantas promessas já foram cumpridas, isso me anima a continuar firme nessa caminhada. Quantas promessas já foram cumpridas? Eu precisaria, irmãos, de talvez uns 365 dias para contar para vocês quantas promessas de Deus já foram cumpridas. Se você ler o livro de Gênesis, irmãos, de Êxodo, perdão, você já, aí no capítulo 3, você já encontra o início do cumprimento dessas palavras de José. Quando Deus, depois que José morreu, Deus aparece a Moisés e diz assim: olha, eu vi a aflição do meu povo, por isso eu desci aqui para tirar eles para a terra que manda leite e mel, conforme José havia profetizado. Eu vi a aflição do meu povo. Eu queria dizer para vocês, irmãos, essa lição. Deus tem visto, irmãos, a dificuldade que o povo dele enfrenta nessa terra para se manter fiel. Deus vê a dificuldade que os nossos jovens enfrentam no trabalho, na escola, para permanecer fiel. Deus tem visto isso. E por isso, em breve, Jesus ele irá voltar. Para poder, irmãos, levar o seu povo da escravidão desse mundo para uma terra que plana leite e mel, como diz a sua palavra. É por isso, irmãos, que me chama muita atenção, irmãos, a convicção de José. Olha, irmãos, o meu tempo está cumprido. Às vezes eu fico comparando essas palavras de José com as palavras do apóstolo Paulo. No livro de 2 Timóteo, no capítulo, se não me falha não, capítulo 6, o apóstolo Paulo ali já concluindo a sua vida como missionário de Deus nessa terra,
ele chama Timóteo e diz a Timóteo, olha, Timóteo, capítulo 4, perdão, 2 Timóteo, capítulo 4, onde Paulo diz a Timóteo que havia completado a sua carreira. Capítulo 4, a partir do verso 6. Eu só estava confirmando para mim não dar informação errada. Pois você vê, eu não paro essa parte de José com o término também da vida do apóstolo Paulo. Paulo escrevendo a Timóteo, eu completei a carreira, ou seja, eu cheguei no meu limite. Paulo já sabia que ele iria morrer, por isso Paulo, ele não considerava a sua morte como uma morte comum, mas como um sacrifício oferecido a Deus. Ele sabe, mas você é oferecido como uma libação, como uma espécie de sacrifício a Deus. E morre como um herói. A Bíblia diz: José não foi diferente, chamou os seus irmãos, falou: eu vou morrer, mas o Senhor vem visitar vocês. E essas palavras, irmãos, ela permeia até hoje, irmãos, na vida daquelas pessoas que têm entregado a vida por completo ao Senhor. Essas palavras não soam todos os dias. O Senhor vem visitar a sua igreja. O Senhor vem buscar o seu povo. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu não sei se ainda eu vou pregar nessa igreja outra vez. Deus sabe. Mas estou falando isso, irmãos, para que vocês entendam que, independentemente de eu voltar aqui ou não, independentemente da irmã Alvinete permanecer aqui ou não, o Senhor vai visitar essa igreja. O Senhor vem buscar o seu povo. E nós precisamos permanecer na fé. E precisamos estar prontos para a glória de Jesus. Uma das histórias, irmãos, que foi mais conhecida da mídia foi o tsunami de 2004. Ainda hoje você encontra muitos relatos sobre esse tsunami que foi 26 de dezembro de 2004, na Indonésia. Na realidade, ele prejudicou mais lá, mas na realidade, esse tsunami ele prejudicou 14 países, foram atingidos de forma direta pelo tsunami. E emocionalmente isso tocou muito, porque foi considerada a maior tragédia natural já ocorrido em todo o mundo até os nossos dias. Cerca de 230 mil pessoas morreram. É praticamente metade da cidade petrolina hoje. Mas o que me chama a atenção, irmãos, não é isso. O que me chama a atenção nessa história é que naquela época, irmãos, havia socorristas nas praias. E como a tecnologia já era bem avançada, esses socorristas, eles tinham informações de locais para locais. E quando ocorreu esse tsunami, que foi, na realidade, um terremoto que deu no sul do Oceano Índico, e isso fez com que causasse essas ondas gigantes, e matando, destruindo cidades inteiras. Mas o que chama a atenção, irmão, se eu estava lendo esse relato, é que os socorristas, eles recebiam informações e mandavam para as praias. Mas como era véspera de Réveillon, de virada de ano, as pessoas estavam muito empolgadas por ver ali o Réveillon da praia, e as pessoas não davam ouvido ao que os socorristas diziam, as informações que eram passadas. E eu vi um relato de um jornal americano que diz que houve um momento que os socorristas, eles corriam desesperados
de um lado para o outro, dizendo assim: olha, está vindo uma onda gigante está vindo do Oceano Índico, saiam das praias, salvem as suas vidas. Era assim que o socorrista dizia: salvem as suas vidas. Vocês sabem o que eu vou falar para vocês? Em algumas praias do nosso estado de Recife, nós sabemos que algumas pessoas foram atacadas por tubarões. Mas não é por falta de informações. Essas praias vão ter pontos onde está lá dizendo: olha, não ultrapasse esse ponto. Só é aqui perigo, tubarões. Tem várias informações relativas a isso. Mas vez após outras, pessoas são arrancadas pernas do tubarão. Pessoas são arrancadas braços do tubarão. Outros perdem a vida, porque simplesmente não estão ouvindo a palavra daqueles que estão alertando. Não foi diferente, irmãos. Muitas pessoas poderiam ter poupado as vidas se tivessem dado ouvido aos socorristas. Porque diz o relato que os socorristas eles desesperados na praia e eles tiravam as pessoas uns jogando futebol de areia, outros simplesmente deitados, e eles diziam: olha, saiam, está vindo uma onda gigante, saiam, salvem as suas vidas. Quando eu leio essa história de José, quando eu leio o final da história de Paulo, eu posso fazer uma associação clara, irmãos. Porque Jesus está voltando, irmãos. E a palavra que fica para nós é: irmãos, salvem as suas vidas. O Senhor vem visitar a sua igreja, o Senhor está voltando. Mas às vezes, irmãos, a igreja permanece como na praia da vida, uns jogando futebol de areia, outros apenas debruçados ali, sabe? E deixa a vida me levar. Eu queria, irmãos, fechar a meditação de hoje, fazer um apelo a Deus. Primeiro, irmãos, nunca esqueça, independente da nossa posição, da nossa situação, Jesus vai voltar. Nunca se ilude, irmãos, acreditando de que Jesus vai demorar mais e aí eu vou aproveitar mais um pouco depois. Nunca se ilude, irmãos, porque no tempo atrasado, determinado por Deus, Jesus vai visitar a sua igreja. Não importa a minha situação, o bom é que eu esteja preparado. Eu vou só ler o verso que nós lemos, para que fique ainda mais memorizado. Disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Certamente o Senhor vem visitar o seu povo como ele prometeu. Salvem a sua vida. O irmão vai cantar mais um louvor. E quando o irmão canta o louvor, eu queria apelar para os irmãos nessa manhã. Irmãos, em nome de Jesus, não deixe que nada desse mundo tire ou ofusque essa promessa. Não deixe que nada, irmãos, nada desse mundo apague a promessa que Deus fez a você e a sua igreja. Não deixe que as dificuldades, não deixe que a bonança, não deixe que a prosperidade, nada, irmão, não deixe que nada disso apague da vida de vocês a promessa que Deus fez para cada um de nós. Porque assim diz o apóstolo Paulo: o Senhor mesmo, eu vou citar tudo, irmão, eu estou em paz, eu acho que dá para me ouvir. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Tessalonicenses: o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ao ressoar da trombeta, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós seremos transformados. Diz o apóstolo. Então, irmãos, não deixe que nada, mais nada, apague de você essa promessa. Louvado seja Deus. Irmão, é para você.
Louva, Senhor. Imagine o céu em silêncio, com os anjos Jesus vem nos mostrar, os santos reunidos levantam suas mãos, dando Jesus o autor da salvação. Cristo voltará, Deus sei que voltará, se mais apontam sua vida. Só esta voz, vencer mais um de nós, os passos de Deus que se aproxima. Cristo voltará, eu sei que voltará, sinais apontam sua vinda. Ouça esta voz, vencer mais um de nós, os passos de um Deus que se aproxima. Os passos de um Deus que se aproxima. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, para todo lado, Pai, que nós olhamos, nós podemos ouvir os passos de Deus que se aproxima. O Senhor prometeu, Deus, que voltará para salvar o povo. Na verdade, Deus, Filho, Deus, nós aguardamos, Pai, por esse momento, Deus. Mas às vezes, ó Pai, nós estamos ainda não preparados, Pai, para esse dia. Queremos te pedir, Deus, que nos ajude, Pai. Por favor, Deus, nos ajude, Pai, a estarmos prontos para encontrar o Senhor. Nós sabemos
vez, Pai, enquanto a tua palavra ela é fiel e verdadeira, Deus. Por Deus confiado, Pai, nas tuas promessas, Pai, nós estamos vendo. Explicando, Deus, que o Senhor cumpra as tuas promessas em nossa vida, Deus. O Senhor derrama o teu Espírito, Pai, sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Para que possamos, ó Pai, caminhar, Pai, de passos largos, Pai, em direção ao céu. Para que possamos enxergar, Deus, com os teus olhos. Para que possamos, ó Pai, ter sensibilidade, ó Deus, de ver, ó Pai, de ouvir, ó Pai, a tua palavra e a tua voz. Essa é a igreja, Deus. Aqui estão os teus filhos, Pai. E hoje, ó Pai, como José, eu estou aqui dizendo aos teus filhos, ó Pai, nessa manhã, o Senhor que visita esta igreja. Amém. O Senhor, Pai, no dia da tua visitação, faça com que os teus filhos, todos os teus filhos que se encontram aqui, Pai, possam estar prontos para o seguir com o Senhor. Amém. E aqueles, ó Pai, que por algum motivo se desviaram, e aqueles, ó Pai, que ainda não aceitaram, que maneiro, por mais sempre bom, achar assim, Jesus. Bom, agora o irmão Joel vai continuar conosco aqui. E aí a gente vai ter um almoço aqui atrás. Nós queremos pedir aos irmãos que aconselhem as suas crianças. Eu sei que o espaço é pouco, não vão sair para cá, mas que a gente deve comer nessa área aqui, tá certo? Então, as separada para a palavra de Deus, que a gente não possa estar comendo. Aqui tudo bem, lá não tem problema, que lá os espaço é pouco, aí é porque é outra situação. Mas aqui, nesse grupo, a gente deve estar comendo aqui. Bom, respeitar o lugar de Deus. Bom, Deus seja. Irmão, já está bom, e a delegação complementar dele, ele vai complementar cada um de vocês, da bênção e de levar aqui para nós.